Então, claro, a copa em si, apesar de não ser uma copa tradicional, assim, que você vem, monta, ela depois fica bonita, porque ela tem um bonito movimento dos galinhos todos e tal, e isso depois você tira o arame e começa a fazer uma seleção. Então, quer dizer, nesse momento aqui, para mim, o importante é fazer essa copa, apresentar o resultado final do trabalho, mas no futuro isso vai evoluindo, né? A tendência agora é eu reforçar determinados galhos do crescimento, fazer que esses galhos evoluam, isso aqui poder ralear melhor, quem sabe deixar crescer realmente o que é a copa para formar no futuro, mas no momento é o que dá para ser feito. Dá para ser feito aqui uma infinidade de coisas. Esse é o ponto de vista, assim, em 5 minutos. Ou seja, você depois se senta realmente, faz uma planificação, mas o importante nisso tudo é observar que o trabalho ele só é possível assim, com muito esforço na questão da armação. Então, assim, o arame faz parte, tem que estar presente no dia a dia de vocês, entendeu? Ele facilita muito, vocês viram que essa copa aqui está montado, hoje está a representação da copa cônica, triangular e tal, mas isso só foi possível porque ele está todo armado, ele possibilita ter uma variação plástica muito grande de acordo com o que eu planejo fazer. Então, assim, a ideia, depois, no futuro, se eu não conseguir realmente plantar com essa inclinação, que eu veja que essa raiz aqui vai ser difícil de tirar, que eu não tenho raiz, eu vou ter que voltar, ele tombar no natural, não mexer com essa inclinação, e essa copa toda aqui, entortar e formar ela aqui. Entendeu? Para poder dar um balanço. Então, como os galhos são todos finos, isso também não é difícil de ser feito. Só que o que me incomoda, esse tronco aqui eu gostaria de ter mais na horizontal um pouquinho. Se ele cair para cá, no momento de transplantar, olha, não tem jeito, isso paciente. Então, assim, esse é o início do futuro. É uma planta que nunca tinha sido trabalhada. É um primeiro trabalho, e vocês veem que foi necessário realmente as 2 manhãs, porque senão não faz. Eu, assim, estava devendo aqui um trabalho com uma planta maior, entendeu? Porque eu acho que é importante ver o procedimento primeiro, para que a gente, num clima descontraído, veja que não é um bicho de 7 cabeças, não é um professor que está lá na frente fazendo e é uma coisa impossível. Não é. A planta ajuda, o assistente ajuda, a participação de vocês ajuda, o astral do ambiente ajuda. Tudo isso faz que a gente consiga ter um bom resultado numa planta. Entendeu? É uma série de conjuntos, mas a planta ajuda muito. Então, claro, esse bucho, por exemplo, não é um bucho que foi cortado esses galhos aqui há 2 meses atrás, para dar o acabamento. O bonsai está associado a esse detalhamento. E isso é uma coisa que eu sinto que no Brasil ainda falta. Você leva o bonsai como uma coisa mais grosseira, mas o detalhamento assim é fundamental. Madeirinha morta bem limpa, galinha bem pinçadinha, bem aramadinha, as coisas na posição. Porque isso é 1 hora a mais, 2, e você consegue ter um resultado muito mais apresentado. Né? Não é só cortar e tal. Então, isso faz parte desse processo. Eu acho que o bucho ficou bom, eu acho que no futuro, isso aqui, um ano aí com uma adequação, claro, se eu não tiver problema, eu discutir com ele. Acredito eu que não vou ter. Por isso, justamente, que não entrei com mais profundidade nessa história da escultura. Porque alguém, em um momento, me perguntou, por que você não junta essa com essa e já não... Primeiro que ia faltar tempo para ficar aqui com a máquina e tal. Mas o principal é que tem muita possibilidade de eu não perder as raízes desse lado por essa circulação aqui. Então isso para mim é muito importante. Eu se perder essas raízes aqui por causa da ausência desses galhos, para mim vai ser bem complicado manter o trabalho. Então eu acho que assim está bem estável e eu gostei. Eu acho que vai ficar bem bacana no futuro. Isso aí mais um aninho e tal, vai ser uma plantona. Um chão considerável. Tem que ter maiores cuidados com a planta agora. Olha, os cuidados é assim, né? Uma planta que o bom seria ficar aí uns 20 dias meia sombra, depois sol pleno mesmo e rachar. Entendeu? Ou seja, expor. O que vai acontecer?
Com essa quantidade de folhagem que eu tirei, o consumo de água dessa planta já não vai ser a mesma. Então, assim, a gente tem que controlar nesse processo, porque muitas vezes, mesmo no jardim que a gente tem, ele está muito acostumado sempre com água. Claro, é uma garantia. Melhor, é mais difícil morrer por excesso do que por falta. Mas uma planta dessa, o consumo de água dela vai ser pelo menos 20% do que era antes do início do processo. Assim, esquecendo, claro, que a gente está no outono, que já vai começar a esfriar. Mas mesmo num clima de primavera ou de verão, com uma redução toda dessa, baixa para 20%. Se você continua colocando o teu 100% de água ali sem parar, as probabilidades de ter algum tipo de problema de raiz aumentam. As probabilidades. Não quer dizer que, não, quer dizer, eu molhei demais, vai apodrecer as raízes. Não é isso, é as probabilidades. Que vai estar associado ao tipo de substrato que você usa, você retém água, você tem uma boa drenagem. E isso tudo é importante para que a gente tenha sucesso no cultivo. Muito ruim, porque depois do trabalho desse aqui, depois que ela se recuperar assim, dessa poda, tu vai colocar o desse massacre. Tu vai trocar o substrato dela ou ela vai ficar assim pelo menos por mais um ano? Eu aqui agora não vou mexer. Por quanto tempo? Então, quanto tempo já está aí? Ela está uns 2 anos e meio nesse vaso, eu acho. E esse substrato ainda... Após essa agora, por exemplo, o que eu posso botar ainda é um adubinho, porque provavelmente talvez a gente tenha um veranico e a planta ainda trabalha um pouquinho, mas a partir de agora, essa adubação, por exemplo, de outono e inverno, uma vez por mês e tal, é uma adubação às vezes até questionável, porque a planta praticamente não trabalha, não absorve, não faz que a coisa funcione. Mas existem esses períodos de veranico, entendeu? Que a planta vem, dá uma crescida, trabalha um pouco, você tem um adubo, claro que ela absorve. Então eu que vou fazer? Encosto isso aqui agora e esqueço dela, entendeu? E no veranico é mais aconselhável que uma adubação folhada, porque a absorção é mais rápida? Não, eu acho que eu não gosto mesmo. Eu agora esqueço, levo lá um pouco no sombrio, depois põe no solão e deixo. Aí precisa passar o inverno todo. Na primavera, começar a brotar, aí eu vou pensar ainda, porque planta dessa no vaso aqui mais 1, 2 anos, pelo menos. Eu acho que a planta amadurece no vaso depois do 2º ano. Então, assim, por exemplo, para quem transplanta com muita frequência, as caducifólias, como os ácidos em geral, no primeiro ano de transplante que você faz, você praticamente perde o caráter dela. Porque assim, o entrenó é mais longo, você não consegue formar uma copa bonita, é diferente. Aí ela madura no 2º. Então o 2º ano, para mim, e o 3º, das caducas, para mim, é o mais bonito. Então assim, transplanta todo ano. Às vezes é complicado, a planta não precisa disso, desse transplante aí, cada 2 anos. Cada 1 ano, pelo menos 2, eu acho que no mínimo. Assim. Tem que transplantar tanto também. Porque essa história de poda de raiz não é que a planta também vai morrer, mas ela tem todo uma tomada aí de rigor com essa poda, que às vezes se tira a estrutura, se tira aquele caráter, folhinha pequenininha, tá bonitinha, transplantou folha desse tamanho, entre nova e grande.